Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês na lição de domingo, que tem como título Esperança no Tempo de Angústia. Antes de irmos para o estudo, queria só mostrar para vocês aí que eu falei do livro Grande Conflito. Essa é a versão que lemos durante esse trimestre. Eu tenho uma capa dura, uma edição especial, e eu falei que é do 39 ao 41, na verdade até 42, porque nessa versão vai até o capítulo 42. Então, eu marquei aqui os capítulos que li e percebo que ficou faltando apenas os capítulos 10 até o 15, então eu vou ler, que é pequenininho esses capítulos, e os capítulos finais. Então essa versão aqui está bem fácil de leitura, quem sabe aí durante essa semana também você pode concluir, e a gente concluir junto o estudo da lição e do livro Grande Conflito, tá certo? Essa questão do período do tempo de angústia tem também falando sobre o fechamento da porta da graça. E há muita dúvida sobre essa questão do fechamento da porta da graça. Um dos versos que a gente utiliza quando fala dessa questão é o texto que está em Apocalipse 22, do verso 11 a 12, que diz assim, ó, que um tempo de angústia virá e o injusto continuará praticando injustiça, o justo justiça. E ele diz, e quem está limpo se limpará mais ainda. A porta da graça se fechou, então agora quem andava no caminho da justiça permanecerá, quem não, sairá. E aí o texto de Jeremias, capítulo 30, 5 a 7, capítulo 30, 5 a 7, ele fala sobre a angústia de Jacó. E aí Ellen White, no livro Eventos Finais, tem um capítulo falando sobre a angústia de Jacó. E qual foi a angústia de Jacó? Jacó estava voltando para encontrar-se com seu irmão Esaú, com a sua família, mas tinha medo, risco de vida. Sua família, seu irmão podia querer se vingar. E à noite o que foi que aconteceu? Ele lutou com o anjo a noite toda, e quando o anjo estava indo, ele disse, eu não te deixo até me abençoar. Então o anjo ali tocou, né? E até hoje o povo de Israel faz essa questão do prepúcio, né? Assim? E a circuncisão baseado em quem? Em Jacó. Mas ele ficou angustiado, porque ele não tinha certeza do que iria acontecer. E o povo de Deus participará da angústia de Jacó no final dos tempos. Porque, queridos, ao passar pelo fechamento da porta da graça, há-se um erro em pensar que ninguém vai ter a presença do Espírito Santo, porque diz que o Espírito Santo será retirado da terra. Queridos, o Espírito Santo deixará a sua influência individual sobre as pessoas. Qual é a obra do Espírito Santo? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas no final dos tempos, isso ficará claro no meio do povo de Deus, o que é pecado e o que é certo. E então, aqueles que decidirem pelo caminho do que é certo, pela influência do Espírito Santo, permanecerá com eles. Mas lembra sobre o pecado contra o Espírito Santo? É porque alguns são tão negligentes, abandonam o Espírito Santo, que chegará um momento que essa influência não fará mais diferença para a sua vida. E então a porta da graça estará fechada. Mas não que o Espírito Santo abandonou o povo de Deus. Lembra que Jesus disse em Mateus: eis que estou convosco até o final do tempo, para sempre. Então, por que, é que ele estaria conosco? Porque ele enviaria o Consolador. E nós cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, quando um está, representa a Trindade. Então, Jesus foi, mas ele disse: eu enviarei o Paracletos. E então, esse Paracletos, ele não só consola, ele, na verdade, cuida da gente. E é Jesus presente conosco por meio do Espírito Santo. Então a Trindade nunca abandonou o seu povo e nem abandonará. Por isso que a gente precisa a cada dia se manter ao lado do Senhor, mesmo em meio ao quê? Ao tempo de angústia. O tempo, queridos, virá, mas a gente precisa entender que Deus não nos abandonará. A lição diz assim, ó, há algumas pessoas que têm compreendido de forma errada a ideia de passar o tempo de angústia sem um medidor. Jesus cessará sua medição no santuário do céu, quando todos tomarem a decisão final a favor ou contra ele. Mas isso não significa que estaremos sozinhos durante esse tempo, confiando em nossa própria força. Então não é os nossos méritos no final que vai trazer. O que diz do fechamento da porta da graça, foi interessante essa leitura, para relembrar que o que vai fechar é o que Cristo está fazendo. A questão da intercessão. Nós, como adventistas, cremos que Jesus passou do santo para o santíssimo, e ele está onde? Ele está no céu fazendo uma obra de intercessão. E quando essa obra terminar, é que Jesus volta. E então significa que a porta da graça se fechou, porque Jesus terminou ali de passar os nomes. E então, o que é que acontece?
Esse tempo do juízo investigativo é um período que a gente tem para se converter e mudar. O tempo é agora, o momento é esse. Mas quando fechar, estarás fechado então o compromisso de nascer para o reino ou se perder. Qual é a sua decisão hoje? Que eu e você possamos escolher o lado de Jesus, para que no momento de angústia a gente sinta ainda mais a presença do Senhor conosco. Lembra sobre a chuva serôdia? A chuva será derramada e os santos receberão uma porção dobrada do Espírito. É isso que nós queremos, receber essa porção do Espírito Santo sobre nós. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado por mais um estudo da lição. Obrigado pelos amigos que veio participar conosco. Que a tua graça e poder esteja sobre eles. Nos dê uma semana maravilhosa em tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Obrigadão por sua presença e carinho. Até amanhã. Tchau, tchau.